Graça e paz, vamos continuar falando sobre o tema Eu sou o escolhido. Vamos estar mostrando na palavra a revelação sobre esse procedimento, esse processo da escolha de Deus, dos escolhidos de Deus, dos que Deus chama. Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos. E existe de Gênesis a Apocalipse a revelação de que agora que o pecado entrou no mundo, o mal, o conhecimento do mal, será pela nossa atitude, pela nossa obra, que nós venceremos o mal, iremos agradar a Deus e seremos escolhidos. Então existe todo um processo que nós precisamos levar a sério, precisamos entender, e é assim que se serve a Deus, é dessa forma que se agrada a Deus. Exatamente isso que Deus está buscando. Deus está buscando na terra os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando aqueles que são fiéis. Deus está buscando aqueles que têm um coração segundo o seu coração. E quando Deus acha, Deus escolhe, Deus se manifesta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando Deus começou a me chamar nesse processo de revelação para a escolha, Deus então falou comigo que o primeiro ponto é o amor, é amar a Deus e amar ao próximo. Porque a manifestação da glória de Deus nessa terra, ela depende deste amor para que ninguém se perca. Quando nós mencionamos que Deus amou o mundo de tal maneira, nós colocamos aqui a figura do Pai. O Pai ama. O Filho tem que ser como o Pai. Tem que conhecer o Pai. E tem que amar. Quem não ama não é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então, para Deus manifestar na terra o seu amor salvador, o Deus que amou o mundo de tal maneira, como veremos daqui a pouco, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor de Deus tem que estar derramado no coração do escolhido. É este que ama que vai levar esta palavra de amor, de salvação para toda a humanidade. Não é qualquer amor. Não é achar que é amor, é amar de verdade, amar como Cristo amou. Cristo é o modelo do vencedor, do que venceu. Ele venceu porque ele amou até o fim, amou até a morte. Nos amou e este amor foi mais forte que a morte. Então ele venceu. Ele foi coroado pela vitória do amor. Qualquer homem e mulher que queira seguir nos passos de Jesus, nós vamos aqui falar sobre crer em Jesus. Quem crê em Jesus vai andar nos passos de Jesus, vai realizar a obra de Jesus, vai ser um seguidor de Jesus. O crer aqui é realmente depositar a sua vida nos passos de Jesus, na vida de Jesus. É andar como Jesus andou, é obedecer a Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E quais são os seus mandamentos? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e amarás ao próximo. Agora, nem mais simplesmente como a si mesmo, mas como Cristo amou. O mandamento de Cristo é amar como Cristo amou. A vitória, a consumação é o amor. Foi o amor. A cruz é o amor. A ressurreição é o amor. A obra de Deus, o batismo com o Espírito Santo é por amor. Deus quer salvar o mundo por amor. Então, aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama pode receber o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito, e ele vai saber, vai conseguir lidar com o Espírito nessa visão, nessa revelação de amar, de interceder, de buscar a salvação, buscar o bem do seu irmão. Quem for mal, quem for maligno como Caim, e é competitivo, e quer matar o seu irmão, e quer ser melhor que o seu irmão, quer destruir o seu irmão, quer prevalecer sobre o seu irmão, este não é escolhido, este é rejeitado. Este é expulso da presença de Deus. Este não terá companhia de Deus. Deus não virá habitar em você, porque Jesus prometeu. Nós viremos nós nos manifestaremos
eu me manifestarei a ele. Então ele vem morar conosco, vem andar conosco. Essa experiência que eu tenho de uma total presença de Deus. Deus guia meus passos, Deus guia minhas mãos, Deus guia meus olhos, Deus guia meu pensamento. Quando eu comecei a receber, quando Deus começou a se manifestar na minha vida dessa forma, foi todo o ensino. Primeiro os pés, andava na direção de Deus e o Espírito me guiava, o Espírito me dirigia de uma forma para um lugar, para outro, num certo tempo, e andava na direção do Espírito por muitos lugares, muitas ruas, e voltava em casa. Ele foi me treinando. Depois, os dias comecei a notar que o Espírito Santo estava dominando toda a minha vida, até minha mente, meu pensamento, minha boca, minha palavra, todas as coisas guiadas pelo Espírito Santo. E ele então vem numa unidade comigo de realmente podermos compartilhar a vida, conversar, falar, dirigir. Eu falo, eu tenho toda a minha vida, toda a minha memória, tudo meu. Ele guardou, permite, eu tenho toda a liberdade no Espírito. E esse mesmo Espírito vem, me guia, me dirige, nós compartilhamos essa permissão de Deus, do Espírito Santo, a vida com abundância, alegria, paz. Imagine você viver 100% do seu tempo com a presença de Deus habitando em você, te inspirando. Você fala em línguas, você glorifica, você compreende as coisas na direção de Deus, na visão de Deus, no entendimento de Deus. Este é o escolhido de Deus. É isso que nós somos escolhidos para a habitação de Deus, para, como o apóstolo Paulo, receber de Deus para compartilhar, para entregar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Então é aqui que estão então nessa mensagem os 3 sinais do escolhido de Deus: adorar a Deus em espírito e em verdade, ter o azeite e o vinho e amar a Deus e ao próximo. Então veja, adorar a Deus em espírito, na direção do Espírito, batizado pelo Espírito Santo, o Espírito nos elevando a Deus, nos dirigindo na adoração, na compreensão, na glorificação a Deus, não só pela letra, a letra mata, a letra sozinha traz toda essa confusão religiosa, a qual nós compartilhamos, vemos aí no mundo, em outros momentos agora, recente, que só trouxeram vergonha, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Realmente falta de Deus na vida de religiosos que não entendem os textos e fazem uma grande confusão da palavra de Deus e de Deus mesmo, da vontade de Deus, e não compreendem esse relacionamento de Deus com o mundo, não compreendem a vontade de Deus para esta geração, para este mundo. Então nós temos que ter o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus em nós para adorar a Deus em espírito e em verdade, com correção, com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Este é um conhecimento espiritual, é o batismo com o Espírito Santo. É a vinda do Espírito Santo que nos revela toda a verdade. É o Espírito de Deus quem nos ensina, quem fala aqui através de nós, e assim alcançamos essa verdade. Não uma mentira, uma ilusão, um engano, um sofisma humano, filosófico apenas, mas realmente o Espírito e verdade. Ter o azeite e o vinho nós já vimos, que é ter este amor a Deus, buscar a Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus também, é Espírito. E o vinho é a alegria que nós temos de ver a alegria nos outros. Se nós só tivermos a vontade de agradar a Deus ou de amar a Deus, nós não vamos conseguir realizar a vontade de Deus aqui nessa terra. A vontade de Deus é o bem, é a felicidade, é a alegria, é a festa, é a celebração, é a adoração da humanidade. Então o vinho simboliza a festa, a humanidade. O vinho simboliza essa humildade de compartilharmos o sorriso, a alegria, a festa e estarmos realmente com liberdade para nos alegrar no Senhor. Salvação de Deus é festa pela vitória. Salvação é vitória, salvação é conquista. Então salvação é celebração. O próprio apóstolo Paulo
ali em 1 Coríntios 11, onde nós encontramos esses 3 pontos, esses 3 sinais do escolhido ali naquele texto de 1 Coríntios 11 sobre a ceia do Senhor, ele então vai dizer que cada um trazia o seu alimento, trazia o seu vinho. E alguns celebravam, bebiam e ficavam embriagados. Outros não bebiam. Outros não tinham alegria, não tinham festa. Então não alcançavam ali a vontade de Deus. Então estes que não se preocupavam com a alegria do próximo, aquele que não amava o próximo, podia estar celebrando a Deus, pensando em Deus, cantando para Deus. Mas se você ama a Deus, mas não ama o próximo, você não obedece o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é este: amar a Deus e ao próximo como ele amou. Só tem cruz, só tem morte, só tem ressurreição por amor, porque Jesus nos amou. Então Deus, no relacionamento conosco, ele vem do céu e passa por nós e passa pela cruz, passa pelo sofrimento por nós. Ele nos ama. Então passa pelo amor. Sem amor ao próximo não há conquista. Sem amor ao próximo não há vitória. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se não há amor pela humanidade, se não há amor pelo próximo, não há essa vitória, ser mais do que vencedor. Então muitos caem, muitos estão dormindo. Paulo diz ali no texto de 1 Coríntios 11. É por isso que há entre vós muitos que estão doentes, muitos que dormem, muitos que estão em desobediência a Deus, porque não entendem a palavra, não vivem, não têm o dom espiritual, não têm sabedoria, não têm dom de discernimento, não têm dom de ciência, não têm dom do conhecimento. Então servem a Deus pela metade. Dão tudo para Deus como Caim. Caim também deu oferta, Caim fez culto, mas Caim não amava o seu irmão. Caim levava o ódio, o desprezo por Abel, ao ponto de, por não ter um bom resultado no culto, matar o seu irmão, porque aquilo já estava no seu coração. E Deus conhece o que está no nosso coração, no profundo. Se você ama ou se você odeia o seu irmão. Se você quer ver o seu irmão sendo abençoado, recebendo e se alegrando e sorrindo sem parar, noite e dia cantando de alegria, ou se você quer prevalecer sobre o seu irmão, sorrir e que ele chore, e não quer que ele receba, não aceita que ele seja feliz. Então, se você vai para o culto, vai para a ceia, vai celebrar a Deus somente para Deus e despreza o seu irmão, você não faz essa ligação do céu com a terra, da salvação de Cristo, do amor de Jesus pela humanidade. Ele morreu pela humanidade. A ceia é aquele momento em que repartimos o pão, lembrando que o corpo de Cristo foi partido por nós, por amor. Se você não consegue levar essa prática para o amor ao próximo pelo qual Cristo morreu, por isso foi partido, e o cálice também, o sangue foi vertido e também é repartido por todos, se você não consegue encontrar este sentido, esse discernimento no corpo de Cristo, na ceia do Senhor, você está perdido. Você está fora da ação de Deus. Você está fora da possibilidade da bênção de Deus. Você vai sofrer, você vai passar vergonha, você vai sofrer derrotas na sua vida. E vai ficar se lamentando, como Caim, como Esaú, que perdeu a primogenitura. Como os irmãos de Davi vão ficar se lamentando, vão ficar questionando. Mas Davi amava os seus irmãos. Davi estava pronto a lutar pelos irmãos, a enfrentar o gigante pelos irmãos, pela nação, por Israel. Então, quanto mais esse amor vai se expandindo, começa em casa com os irmãos e vai se expandindo pelos vizinhos, pela cidade, pela nação, pelo mundo todo, você vai chegando ao ponto de ser escolhido por Deus para o ministério, para a profecia, para a revelação, para a habitação de Deus, para ser a habitação de Deus. Só onde há amor, Deus habita. Onde há amor, Deus habita. Que haja amor no seu coração, na sua mente, que haja amor na sua vida, para que Deus possa habitar em você. Então o azeite e o vinho também são símbolos daqueles que buscam a glória de Deus em espírito e em verdade e buscam a alegria do irmão, buscam a vitória
a bênção, a celebração, a adoração também em espírito e em verdade, o culto, e é isso que Deus está à procura, para habitar conosco. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele quer habitar conosco. A promessa do tabernáculo é o lugar onde Deus habitará conosco. Ele quer habitar dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E, claro, na conclusão, aquele que ama a Deus e ao próximo. Jesus disse, é esse que eu vou escolher, é neste que eu vou habitar, eu me manifestarei a ele e vamos juntos. Outro ponto do escolhido é, eis-me aqui, envia-me a mim, vamos juntos, vamos salvar o mundo juntos, vamos abençoar, vamos ser bênção, vamos levar vitória, vamos levar celebração, vamos acabar com a tristeza e vamos fazer com que todos sejam ungidos com óleo de alegria, recebam a vitória, a cura, a celebração. Vamos, Deus, vamos juntos, nós vamos juntos para essa obra, porque o amor de Deus já está derramado em nosso coração. Então Deus vai junto conosco, Deus vai conosco, Deus vai à frente, Deus vai em nós, Ele habita dentro de nós, Ele vai nos dando a vitória. Nossos inimigos vão caindo por terra. Deus está conosco, Deus nos dá a vitória. Então no versículo 12, continuando o nosso estudo de João capítulo 3, ele diz assim, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, Jesus está dizendo, o escolhido, ele vai ter as práticas terrestres. Essa nós teríamos alguma condição, mas mesmo assim Jesus está dizendo, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, quer dizer, uma própria organização terrena, um próprio entendimento terreno, seja da obra, seja do ministério, seja da casa, do discipulado, do que faremos, como vamos organizar aqui entre nós o culto de uma forma material, terrestre, administrativa, mesmo assim, ali os religiosos da época já não seguiam a Jesus. E crer é obedecer, crer é seguir, crer é acreditar, mas é andar neste caminho. Não é só ficar de longe acreditando, levantando a mão e não praticando. Crer é praticar, é realizar a obra. É isso que nós vamos ver aqui até o final. Como crereis se vos falar das celestiais? Então, quando falamos de amor, quando falamos de batismo com o Espírito Santo, é o que Jesus está querendo dizer. Ele vai falar das coisas celestiais, da habitação do Espírito. O Espírito de Deus vai habitar em você e vai guiar sua vida, vai te dirigir em toda a verdade, vai te fazer lembrar das palavras de Jesus, vai te dar dons espirituais, você vai falar novas línguas, você vai ter um conhecimento das coisas celestiais, você vai entender a vontade de Deus revelada para nós. Então, muitos terão tremenda dificuldade para se entregar nessa fé que se entrega, que confia, que realmente vai com Jesus por onde quer que ele for. É isso que faz a diferença, a distinção do escolhido. O escolhido anda com Jesus. O escolhido obedece a Jesus, pratica a obra que Jesus ensinou, ama como Jesus amou. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Claro, naquele momento Jesus está dizendo que ele vai ensinar as coisas celestiais, você deveria dar ouvido e crer e praticar e obedecer. Bem-aventurado o que ouve a palavra de Deus e a pratica. Jesus mesmo, ele comparou a uma pessoa que edifica uma casa na areia, aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Então, crer não é simplesmente levantar a mão e dizer apenas, é praticar. Este sim está firmado na rocha, esse sim crê de verdade, confia, se entrega. E então Jesus está dizendo que nós deveríamos crer, receber, obedecer essa mensagem espiritual, essa mensagem do Espírito Santo, essa mensagem da revelação, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, dirigindo a igreja, o céu dirigir a terra. Então a pessoa recebe o Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo,
tem o discernimento, esse deve dirigir. Esse está trazendo, como Paulo foi recebido. Paulo teve a visão celestial e ele foi aceito. Ele acabou sendo recebido na liderança. O que eu vos entreguei, aquilo que eu recebi do Senhor. Se ele está recebendo do Senhor, ele deve ser o líder. E ele assumiu, durante todo o período, segundo a vontade de Deus, a permissão de Deus, que Paulo fosse o líder da igreja. Então ele recebia do céu e estava transmitindo. É o que Jesus quer que nós façamos, que demos ouvido às coisas do céu. E Jesus recebeu e nos dá pelo batismo com o Espírito Santo. Então, quando somos batizados, quando somos selados, então nós também, o Espírito Deus testemunha conosco, somos filhos de Deus, nos revela os mistérios, as coisas do céu, nos mostra o céu, nos arrebata até o céu, como Paulo mesmo vai dizer de um homem que foi arrebatado pelo Espírito até o terceiro céu. Então, realmente, nós passamos a ter a visão celestial. O próprio Paulo diz que não foi desobediente à visão celestial. Por isso, Jesus, no versículo 12, fala no plural, que se vos falei de coisas terrestres e não crereis, e não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. É aquele que é batizado com o Espírito Santo, que Jesus está incluindo aqui no versículo 11. Não aceitais o nosso testemunho. Eu, os profetas, toda a história, que somos batizados com o Espírito Santo e que temos o testemunho, a profecia lá do Apocalipse, que recebemos de Deus para transmitir para a humanidade. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, um momento de libertação, um momento marcante. Moisés levantou a serpente no deserto, todos que olhavam para ele eram curados. Então, todos os que crerem em Jesus serão batizados com o Espírito Santo, receberão a cura de toda a ignorância, de todo o pecado, de todo o mal que você pratica na ignorância. Você então terá discernimento espiritual. Você terá sabedoria do Espírito Santo, e aquele que recebe, dirige. Aquele que recebe, transmite, ensina, recebe do Senhor, entrega na revelação aquele que realmente contempla o Senhor. Aquele que o contemplar, aquele que o adorar, aquele que o ouvir, aquele que receber o batismo com o Espírito Santo, a unção, este deverá liderar o grupo, conforme a vontade de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse crer no sentido de obedecer, entender, contemplar, olhar para ele, acreditar nele. Esse é o Filho de Deus. Agora eu vou andar, vou obedecer. Quanto mais eu falar que eu acredito, mais eu terei que crer. Parece que é uma continuidade. Vou crer, vou esperar, vou andar, vou seguir, vou praticar essa palavra, vou viver essa vida. Mas tem a vida eterna, é uma vida com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. É Deus habitando em você. Esperança da glória, salvação é justamente Deus em você. Deus é a salvação. Deus, nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador, que nos traz de volta para Deus, para a presença de Deus. Está em Ezequiel, está em Isaías, está em Jeremias, que é o batismo com o Espírito Santo, está em Joel. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então este é o ser, é o sinal da vida eterna, é o sinal da herança eterna. É a parte já primeira que recebemos do céu, para termos essa visão, esse discernimento, essa compreensão de que somos co-herdeiros com Cristo do céu, de toda a riqueza do céu, tudo que Deus preparou para o Filho, para Cristo. Cristo compartilha conosco, e o principal é a vida eterna, viver eternamente com Ele. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na continuidade do versículo 15, vem o versículo 16. Deus amou o mundo. Aqui está a chave, realmente. Nós entendermos isto, que
Se eu sou filho de Deus, eu também vou amar o mundo de tal maneira. Vou amar meu próximo. Então, se não houver essa continuidade, se você trabalhar aqui só porque eu amei a Deus, porque Deus mandou eu amá-lo, porque a fé, o crer é em Deus e amar a Deus, se você se limitar a isso, você jamais será um escolhido de Deus. Você jamais será um abençoado. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce pela barba de Arão. Neste lugar o Senhor ordena a bênção. Então, se você não vive em união, não ama, não quer ver o mundo salvo, Deus amou o mundo, mas você não entende isso, que tem que amar. Tem que amar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar como Cristo me amou. Como Cristo ama, como Cristo te amou, eu vou te amar. É aí que eu sou de Cristo, é aí que eu creio em Cristo, é nessa hora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a parte de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não estiver na direção do Espírito Santo, você não vai entender que você tem que amar o mundo como Deus, como Cristo amou. Que o mandamento de Cristo é amar ao próximo como ele amou, ao ponto de dar a vida. Deus enviou o seu Filho, amando o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho que querer que todos creiam em Cristo, que todos recebam a Cristo, todos se enriqueçam, todos sejam ricos de bênção do céu, salvos, vida eterna para todos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu tenho que amar o mundo para que eu tenho que desejar que o mundo todo seja salvo. Se eu começo a desejar que alguns sejam condenados, que o meu irmão seja condenado porque eu odeio, eu sou como Caim, eu não amo o meu irmão, eu não gosto do meu irmão, eu não suporto ver o meu irmão ganhar mais do que eu, estar com algo melhor, conseguir algo melhor, eu sou como Caim. Então eu odeio meu irmão, eu não quero que ele seja salvo, eu quero que ele morra. E como eu sou mais forte, eu tenho mais condição, eu vou matá-lo, como Caim matou. E outros na Bíblia, outros na história também. Ou como Judas, ou como tantos outros. Mas não. Se eu sou de Cristo, se eu quero a vida eterna, se eu quero ser escolhido de Deus, tem que amar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não é para ficar procurando nas pessoas defeitos que possam justificar a condenação. Ao seu rival deve perder, porque afinal de contas ele é assim, ele faz isso errado. Não, não foi isso que Jesus veio buscar, veio procurar. Ele veio não para que condenasse o mundo. O diabo vem para acusar os irmãos, como Jó, mas Jesus veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o meu desejo para eu andar junto, crendo em Jesus, é que o mundo seja salvo. Para eu ser batizado com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, o amor de Deus, esse amor, para que o mundo seja salvo, tem que estar derramado no meu coração. É agora, na continuidade, vamos chegar aqui à conclusão. E a condenação é esta. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este não crer é não amar, é não aprender a amar, é não ouvir a Jesus, não aceitar a Jesus, não seguir a Jesus, não praticar a sua palavra. E não adianta louvar a Deus com os lábios, honrar a Deus com os lábios e o coração estar longe de Deus. O coração tem que ser o coração segundo o coração de Deus, o coração que ama. O Filho de Deus ama. Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Então, quem crê nele não é condenado, porque crê e pratica a palavra. Crê nele, obedece. Ele é o verbo, ele é a palavra. Não compreende a palavra, entende o amor de Deus pela humanidade e vai amar. Comece a amar. Peça a Deus o dom de amar, acima de tudo, acima de todos. Os três permanecem:
esses dons, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Vamos falar aqui que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Isso quer dizer, não seria escolhido. Então quem ama é escolhido. Quando Paulo diz, nada serei ou nada seria, não seria escolhido de Deus, não andaria com Deus, não teria a bênção de Deus, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Não serei escolhido de Deus, que é o ponto. Veja, quando a gente tem a chave do Espírito Santo, da revelação, a palavra de Deus brilha na nossa frente. Eu tenho testemunhado aqui, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava orando, orava alto, balançava, estava ajoelhado na cadeira, sacudia a cadeira, glorificava Deus, vamos, e orava dessa forma, vamos Deus, vamos juntos, vamos salvar a Síria. Era uma campanha missionária justamente naquele dia pela Síria, orávamos, vamos salvar a Síria, vamos lá, vamos, o Espírito de Deus me movia, eu balançava, sacudia, de repente eu parei, tentava mover, não conseguia, e percebi que alguém parou atrás de mim. Quando eu virei o rosto para baixo, olhei para trás, eu vi uma sandália, os pés, os dedos dos pés, um vestido branco, a orla dos vestidos chegando lá bem perto da sandália. E eu pensei, Jesus está aqui, virei para frente. Disse, realmente, Jesus veio porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho sentido, Jesus está aqui. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai me tocar, ele vai falar comigo? Não, ele veio e me batizou com o Espírito Santo. É a melhor coisa a acontecer. Ele chegou, parou, e no que ele parou, que eu olhei para frente, voltei para frente, estava orando, contrito, Jesus está aqui, o que Jesus vai fazer, o que ele vai falar, o que vai acontecer. Eu comecei a ver uma bola de fogo como um meteoro, um cometa, que vinha numa leve descendente em minha direção, assim, do meu rosto, vinha descendo do céu, do mais alto céu. Eu via o espaço sideral, eu via as nuvens, eu via os planetas, eu via as estrelas, aquele céu escuro e aquela bola de fogo no meio daquele céu vinha descendo, vinha naquela leve descendente na minha direção. Enquanto vinha, eu comecei a sentir do meu ventre, da barriga, começou a subir alguma coisa. Alguma coisa vinha subindo pelo meu peito, vinha subindo pela minha garganta e aquela bola de fogo vinha na minha direção. De repente foi simultâneo. A bola de fogo se chocou comigo, eu cheguei a fazer alguns gestos para trás pelo choque da bola de fogo e na mesma hora eu comecei a falar em outras línguas, línguas dos homens, línguas dos anjos, línguas conhecidas, inglês, italiano, hebraico, grego, francês, espanhol, todas as línguas. E línguas que eu jamais tinha ouvido, e eu pensava que já são línguas dos anjos. Fiquei falando de 10 horas da noite até 4 horas da tarde do outro dia. Então, ele realmente veio se revelar a mim, ali como um escolhido, para receber os dons e para que pudesse levar ao mundo esta palavra, esta revelação, todo este conhecimento. Então eu estava dizendo que a partir daquele momento, quando eu abro a Bíblia, esse entendimento, essa revelação, ela brilha na minha frente. Ela é como uma luz muito forte e começa a mostrar os segredos, a revelação da palavra, o entendimento de cada palavra, cada sentido. Realmente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e o Espírito Santo, recebereis um novo coração de carne, recebereis um novo espírito. Esse espírito nos dá entendimento, esse espírito nos dá revelação. Então começamos a compreender o amor, a fé, o amor de Deus, o texto, o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, livres da religião, livres do mundo. Conhecereis a verdade vos libertará dessas coisas mal feitas, humanas, carnais,
tendenciosas que o homem às vezes tenta fazer, manipulando uma nova religião, uma nova instituição, apenas com interesses terrenos, materiais, financeiros, econômicos, seja o que for, políticos, de poder, e não celestial. Então a luz veio ao mundo, o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que Jesus veio trazer. E vem então nos dar esse entendimento de que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que nos mandou amar ao próximo, amar a Deus. Nos traz essa luz da revelação de Deus com a terra, Deus com o homem. O que importa é o que Deus trouxe para nós, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus conosco, com a nossa realidade, com a nossa humanidade, nos salvar, nos dar agora o conhecimento celestial para agradarmos a Deus e viver eternamente com Deus, face a face. Isso é possível pelo batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus já testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ainda seremos mais na revelação de Deus, alcançaremos então a plenitude da nossa posição nos céus com Deus, semelhante a Jesus. Jesus é como nosso irmão mais velho, recebeu a herança, venceu e nos conduz para a glória, para reinarmos juntos com Ele, desde que você creia, obedeça, aceite e pratique e vive e possa viver essa vida de Jesus aqui na terra. Ter a mente de Cristo, andar nos passos de Jesus, ir com Ele onde quer que Ele vá, como nos diz no Apocalipse. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja aqui que falou de obras. Então, a luz veio ao mundo. Eu tive essa revelação, eu tive esse dom dessa luz. É o que Jesus veio trazer, essa luz. Revelação, conhecimento, sabedoria. Para quê? Para praticar boas obras. Então, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a riqueza dos homens, o poder humano, os cargos, as posições das nações, dos reis, da nobreza, impediam-os de aceitar o amor de Cristo, a luz, o conhecimento de Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a luz esteve presente na luz do meteoro que desceu do céu brilhante e veio em mim, se chocou comigo, quer dizer, veio habitar em mim. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo que traz vida, que traz luz, que traz pureza, veio morar em mim, esse fogo do céu, esse fogo, essa luz que veio ao mundo. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. É verdade, quem crê em Jesus recebe a luz, recebe o batismo com o Espírito Santo. Não vai ficar só aí falando, declamando, dizendo, só da boca para fora. Terá frutos. A luz vem habitar. Terá poder, terá unção. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso eu vi, isso aconteceu comigo. Desceu o Espírito Santo com fogo e veio estar dentro de mim. Então recebereis poder, o poder está dentro de mim. A luz veio ao mundo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele venceu primeiro, importava que ele morresse, sofresse, fosse fiel até a morte, fosse declarado justo, recebesse a vitória, fosse coroado, ressuscitasse, recebesse o Espírito Santo, recebesse a herança celestial e derramasse sobre nós. Tudo isso está numa sequência obrigatória, necessária da obra. E agora é receber. A luz veio ao mundo. E ele está aí, através do batismo com o Espírito Santo. Vou para o Pai, mas voltarei, vou, não muito depois desses dias, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, do poder do céu, da luz que veio ao mundo,
essa luz agora é derramada sobre nós. É luz da verdade, é luz da vitória, é luz da alegria, é luz do poder, é luz do conhecimento, da revelação de Deus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então estavam com dinheiro, estavam com cargo, estavam com poder terreno no mundo. Então rejeitaram essa luz do céu, a luz que veio ao mundo, o dom de Deus, o dom celestial, a herança eterna. Então eles não querem, achando que vão conseguir de alguma forma reter esse poder terreno. Não querem, não conseguem abrir mão, renunciar, arrepender-se do mal, porque as suas obras eram más. Então vem o reino de Deus no seu poder, vem toda a direção de Deus, a presença de Deus, Deus reinando em nós pelo batismo com o Espírito Santo. Nós estamos no reino de Deus, Deus nos dirige, mas aqueles que têm a obra má não querem essa direção de Deus, porque não conseguem abrir mão da riqueza terrena, dessas obras más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então veja bem, não adiantaria nada alguém ir para a igreja. Ele seria um ímpio católico, um ímpio batista, um ímpio presbiteriano, um iníquo metodista, praticando a iniquidade, seria lançado fora, reprovada, teria sua obra reprovada. Não importa o seu nome, em qual livro está aqui na terra, você tem que vir para a luz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Pode ser o adorador lá da ceia de Paulo de 1 Coríntios 11, o falso adorador. Ele quer adorar a Deus, mas ele despreza o seu irmão. Ele não vê que se o seu irmão está comendo, se está bebendo, se está feliz, se está recebendo a bênção, se está sendo bem servido. Ele não cuida do seu irmão. Caim mesmo, quando Deus fala, Caim, onde está seu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Respondeu Caim, não ama o seu irmão, não tem cuidado. E vai adorar a Deus e vai para a ceia? Você faz o mal, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então quem luta por um cargo, luta para tirar alguém do cargo, luta para vencer alguém numa eleição, numa competição. Ele quer superar, ele quer que o outro saia. Muitas vezes, como Caim, queria que seu irmão morresse para não competir com ele, não correr o risco, Caim, de perder para Abel. Caim sempre queria vencer Abel. Caim nasceu primeiro, Caim recebeu elogio da mãe, do pai. Caim era visto como filho forte, como Esaú era para Jacó, como Esaú era para Isaque. Mas Deus escolheu Jacó e Deus escolheu Abel. E Deus posteriormente escolheu José, porque amavam ao seu irmão. Não faziam mal, buscavam o bem. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus mesmo vai dizer que muitos religiosos praticavam a religião para encobrir as suas más obras. Viviam odiando seu irmão, viviam assaltando a casa das viúvas, viviam praticando todo tipo de maldade contra o seu irmão e tinham o nome de religioso. E Jesus disse, vosso pai é o diabo e Deus pode levantar dessas pedras os verdadeiros filhos de Abraão. Vocês não são nem melhores do que uma pedra. Vocês são iníquos, vocês fazem mal. A pedra não faz mal. A pedra está lá no caminho, alguém vai tropeçar nela. A pedra não vai se jogar na frente de alguém para derrubar alguém, mas vocês jogam pedras para derrubar os outros, para ferir. Vocês são agressivos, vocês são maus. E todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz. Então não é espiritual, não ora pelo irmão, não quer o batismo com o Espírito Santo, não se preocupa com a alma do seu irmão, com a vida, com a bênção, se ele está bebendo, se ele está feliz, se ele está alegre ou não, se ele está comendo, não querem saber. E Deus vê cada gesto, cada atitude, cada palavra, cada pingo no i, cada intenção. Deus conhece, Deus está julgando tudo que você tem feito de mal e suas obras serão reprovadas.
quando forem colocados ali diante da luz, vão estar na balança de Deus, você será rejeitado. Pesado foste na balança e achado em falta, porque você foi mal para o seu irmão. Você não cuidou do seu irmão. Você não ajudou o seu irmão. Você não socorreu o seu irmão quando ele estava em necessidade. Você o abandonou. Você o deixou jogado. Como Jesus contou aquela parábola daquele homem que caiu na mão dos salteadores, ou quando contou aquela parábola do rico e Lázaro. Isso vai acontecer com você porque você está sendo mal. Você não está ajudando. Sendo que você poderia, deveria, tem condição de estar ajudando. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui está o escolhido. Ele ama, ele vem para a luz. As suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então não só para Deus. Jesus não vai dizer aqui, fazem tudo para Deus, fazem o culto, fazem a adoração, fazem a ceia, e come, bebe, vai para casa, que bacana, vai todo domingo, não falta. Não, são feitas em Deus, e Deus é amor. E Deus amou o pecador, e você deveria estar amando para que a sua obra fosse feita em Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, essa verdade, essa justiça. Por isso é que Paulo diz, mas o justo viverá da fé. O profeta Abacuque diz isso. Paulo vai pegar esse texto, essa compreensão. O justo, o que ama. A graça de Deus, na verdade, é um favor imerecido. Então nós entendemos que é como alguém que dá uma esmola. É o que Deus nos dá na nossa maior carência. E Deus tem na sua mão, Ele não espera nada de nós. Nós somos miseráveis, nós somos pobres. Realmente somos sofredores. Estamos lá morrendo, no vale da sombra da morte. Então Ele vem e nos socorre sem termos nada para oferecer. Somos pobres, então é como uma esmola. Quando nós nos levantamos, esse amor de Deus, esse aprendizado, essa comunhão com Deus, passamos a ser filhos de Deus, somos batizados com o Espírito Santo, somos escolhidos, nós vamos amar ao nosso próximo como Ele nos amou, como Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! Eu tenho que amar ao mundo dessa forma. Então eu tenho que fazer como Jesus, tenho que amar como Jesus amou, a ponto de dar a vida pelo meu irmão, se for necessário. No natural, no normal, Jesus já deu a vida na cruz, mas agora eu tenho que estar orando, ajudando, socorrendo, vendo na ceia se ele está participando, se ele está cantando. Ele já trocou a veste dele de tristeza pelas vestes de alegria, como Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para isso, para anunciar boas novas aos quebrantados, aos aflitos, para que eles celebrem, para que eles sejam felizes, abençoados. Eu tenho que ser como Abraão, eu tenho que ser uma bênção para toda a terra, para todas as nações. Então essa é a revelação de Deus. Você tem que entender isso e você precisa amar como Jesus amou, a ponto de querer com toda a sua força ver a alegria, ver a felicidade do seu irmão, como Jesus fez por você. Então, nós vemos que Jesus nos quer ver desta forma e quer nos ver salvos, abençoados e amando como Ele amou. Então que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo, que você realmente possa praticar esta obra e que Deus seja contigo hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.